Pessoal, tudo bem? Como passaram essa semana? Como prometido na semana passada, estou de volta com as fábulas. Hoje vamos conhecer e ouvir algumas fábulas. Estão prontos? Vamos lá? Uma ótima aula a todos. Então vamos relembrar o que é fábula? Na semana passada, nós aprendemos que a fábula é uma narrativa que pode ser escrita em prosa ou em versos, que ela possui um breve caráter moralizante, protagonizado por animais, plantas, pessoas ou até objetos inanimados. Considerando que a fábula pode ser contada oralmente, nós sabemos que há diferentes versões de uma mesma história, o que não compromete a sua função, a de levar as pessoas a refletirem sobre o comportamento em sociedade. Cada animal simboliza algum aspecto ou qualidade do homem. A coruja, a cigarra, a formiga, coelho, tartaruga, raposa, touro. O que eles simbolizam? Vamos ver? Coruja, inteligência, sabedoria. Cigarra, alegria. Touro, a força. Formiga, trabalho. Coelho, rapidez. Tartaruga, persistência. E a raposa, astúcia. Uma formiga, acho que todos conhecem. Mas e a cigarra? Você já viu uma? Os títulos nas fábulas geralmente fazem referência às personagens e tempo e o espaço relacionam-se ao habitat dessas personagens. A linguagem é simples, objetiva e direta, e pode haver diálogos com a presença do discurso direto. Vamos lá. Discurso direto é a transcrição exata das falas das personagens. No discurso direto, o próprio personagem fala. A voz das personagens é inserida na narrativa, sem que haja participação do narrador. Assim, permite que as personagens se exprimam livremente, ganhando vida própria na narração. Olá, moçada! Vamos começar nossa roda de leitura da semana? Quem falou agora? A formiga. Como vocês sabiam que ela falou? Ah, professora, porque apareceu ela e apareceu o balão saindo da cabeça dela. Tá, se nós tivéssemos a imagem e eu falasse desse jeito. A formiga, muito feliz ao rever os alunos, falou de maneira animada. Olá, moçada! Vamos começar nossa roda de leitura da semana? Como vocês saberiam que foi a formiga que falou e aonde começou a fala dela? Por quê? Porque eu falei aqui na narração, né, que foi a formiga que falou isso. E como que eu sei que horas ela começou a falar? Porque eu usei o travessão. Certo? Vamos lá. Apesar de ser esta a estrutura principal do discurso direto, alguns autores optam por colocar o discurso direto entre aspas, atuando como uma citação ou transcrição. A cigarra e a formiga, fábula de Esopo por La Fontaine. Tendo a cigarra cantado durante o verão, apavorou-se com o frio da próxima estação.
Sem mosca ou verme para se alimentar, com fome, for ver a formiga, sua vizinha, pedindo-lhes alguns grãos para aguentar, até vir uma época mais quentinha. Eu lhe pagarei, disse ela, antes do verão, palavra de animal, os juros e também o capital. A formiga não gosta de emprestar. Esse é um de seus defeitos. O que você fazia no calor de outrora? Perguntou-lhe ela com certa esperteza. Noite e dia eu cantava no meu posto, sem querer dar-lhe desgosto. Você cantava? Que beleza! Pois então, dance agora. Moral da história: os que não pensam no dia de amanhã pagam sempre um alto preço por sua imprevidência. Então, pessoal, o que o autor quis falar aqui? Sobre o quê? Sobre o esforço, né? O esforço, sobre o trabalho, sobre o valor que tem tudo isso. Temos sempre que pensar, né, no amanhã, porque todas as nossas ações futuramente vão gerar consequências. Às vezes é mais rápido, às vezes demora um pouquinho mais, mas todas as ações geram consequências. Preste muita atenção e responda agora em voz alta. Com quais palavras o autor introduziu o discurso direto? Perguntou-lhe, aconselhou, gritou ou disse? As marcas do discurso direto aparecem a partir dos verbos de dizer. Então, foi em perguntou-lhe e disse. Vamos agora às rimas. Verão rimou com quê? Estação. Alimentar, aguentar. Vizinha quentinha. Animal capital. Esperteza, beleza. Posto desgosto. E quais são as marcas gráficas do discurso direto? Marcar no texto quem está falando, utilizando dois pontos e aspas ou utilizando dois pontos e travessão. As marcas gráficas do discurso direto nesse texto foram aspas ou travessão? Vou pegar o pincelzinho para mostrar para vocês de novo, mas está bem claro, né? Que aqui, ao invés de usar travessão, igual eu mostrei para vocês aquela hora, ele usou, né, os dois pontos aqui. E aqui ele usou aspas, não usou travessão. No final do diálogo, a formiga diz à cigarra: Você cantava? Que beleza! Pois então, dance agora. Vocês acham que a cigarra se sentiu bem diante dessa resposta? O texto tem como personagens uma cigarra e uma formiga, como o próprio título sinaliza. De acordo com o desenrolar da narrativa, foi possível identificar características comportamentais de cada uma dessas personagens. Quem era? Independente e egoísta, a formiga ou a cigarra? Flexível e sentimental, entusiasmada e divertida, persistente e esperta. Quem não se lembra, volta e faz a leitura de novo. Independente e egoísta, formiga. Flexível e sentimental, cigarra. Entusiasmada e divertida, cigarra. Persistente e esperta, a formiga.
A formiga ou a cigarra foi contra suas expectativas? Qual delas foi contra suas expectativas, a formiga ou a cigarra? Você cantava? Que beleza! Pois então, dance agora. Algo parecido já aconteceu com você? Por quê? Quando a cigarra ficou lá cantando enquanto a formiguinha trabalhava, né? Sem pensar no amanhã. Quando chegou o inverno, o frio, o que aconteceu? Ela dançou, né? Ela não tinha o que fazer. Ficou com frio, ficou sem comida. Você já agiu assim alguma vez? Fez uma coisa sem pensar nas consequências que essa coisa te traria? A fábula apresentada tem a seguinte moral: os que não pensam no dia de amanhã pagam sempre um alto preço por sua imprevidência. Você concorda com essa moral? Para dar sua opinião, você precisa ter argumentos com base no texto lido. E aí, pela musiquinha, vocês conseguem adivinhar o texto de que autor vem a seguir? Agora ficou fácil, né? A Cigarra e a Formiga, Monteiro Lobato, 1994. Houve uma jovem cigarra que tinha o costume de chiar ao pé do formigueiro. Só parava quando cansadinha, e seu divertimento era observar as formigas na eterna faina de abastecer as tulhas. Mas o bom tempo afinal passou e vieram as chuvas. Os animais, todos arrepiados, passavam o dia cochilando nas tocas. A pobre cigarra, sem abrigo em seu galinho seco e metida em grandes apuros, deliberou-se socorrer-se de alguém. Manquitolando com uma asa a arrastar, lá se dirigiu para o formigueiro. Bateu. Aparece uma formiga friorenta, embrulhada num chalinho de paina. Que quer? Perguntou, examinando a triste mendiga, suja de lama e a tossir. Venho em busca de agasalho. O mau tempo não cessa e eu... A formiga olhou-a de alto a baixo. Como começa? Como que o Monteiro Lobato começou essa fábula? Falando de quem? Da cigarra, uma jovem cigarra. Como ele marcou o tempo? Mas o bom tempo, afinal, passou e vieram as chuvas. Como marcou o tempo? Foi do verão, né? No verão, a cigarra ficava lá cantando, enquanto as formiguinhas trabalhavam para quando chegasse o frio. Aí, quando chegou o frio, vieram as chuvas. O que aconteceu? As formiguinhas tinham abrigo e alimento e a cigarra não tinha nada. Como o autor se referiu à cigarra, ele falou sempre do mesmo modo dela? Ou ele mudava? Vamos olhar? Ó, primeiro ele fala uma jovem cigarra. Aqui ele fala pobre cigarra. E aqui ele fala triste mendiga. Então ele usou sempre o mesmo modo para falar dela? Não, né? Agora vamos lá. Aqui, ó. Venho em busca de agasalho. O mau tempo não cessa e eu. Por que tem essas reticências aqui? Porque ela terminou a fala ou porque ela quer dizer mais alguma coisa? A formiga olhou-a de alto a baixo.
ela olhou quem? Para ela mesma ou ela olhou a cigarra? Cigarra, né? Clímax. Lembrem que eu falei para vocês na aula passada sobre o clímax? O que é? É a parte, né, da narrativa em que a ação está no seu momento crítico, já partindo para o desfecho, que é aquela hora que a gente fica, nossa, e agora? O que será que vai acontecer? O que vocês acham que vai acontecer agora? O que fez durante o bom tempo que não construiu a sua casa? A pobre cigarra, toda tremendo, respondeu depois de um acesso de tosse. Eu cantava bem, sabe? Ah! Exclamou a formiga, recordando-se. Era você, então, que cantava nessa árvore enquanto nós labutávamos para encher as tulhas? Isso mesmo, era eu. Pois entre, amiguinha. Nunca poderemos esquecer as boas horas que sua cantoria nos proporcionou. Aquele chiado nos distraía e aliviava o trabalho. Dizíamos sempre: que felicidade ter como vizinha tão gentil cantora. Entre, amiga, que aqui você terá cama e mesa durante todo o mau tempo. A cigarra entrou, sarou da tosse e voltou a ser a alegre cantora dos dias de sol. Os artistas, poetas, pintores, músicos são as cigarras da humanidade. As marcas do discurso direto aparecem a partir dos verbos de dizer. Nesse texto, as marcas gráficas do discurso direto são as aspas ou o travessão. O que o autor usou nesse texto, Monteiro Lobato, para marcar o discurso direto? Nesse ele usou o quê? O travessão. Olha aqui, ó. Podemos ver aqui, ó, as falas marcadas pelo travessão. Todo mundo sabia que era labutávamos? Vem do verbo labutar, que quer dizer trabalhar. Então, labutávamos é o mesmo que trabalhávamos. Você gostou do desfecho dessa história, do final? Onde aparece a moral nessa fábula? Nessa história, a formiga foi generosa? Ou ela teve a mesma atitude da versão contada por La Fontaine? Ela foi generosa, né? E a voz da formiga representa o quê? Aqueles em nossa sociedade que respeitam os artistas ou aqueles em nossa sociedade que não respeitam os artistas? Aqueles que respeitam, né? O texto de Monteiro Lobato tem uma relação direta com a fábula lida anteriormente. Que características esses dois textos possuem em comum? Coloque verdadeiro ou falso. Os dois textos tratam de uma cigarra que canta e de uma formiga que trabalha? Verdadeiro. Na história de cada fábula, a cigarra recorre à formiga quando surge um mau tempo? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro também. Olha, essas respostas vocês só vão me responder aí no vídeo. Não precisa copiar essas perguntas nem me enviar a resposta, tá bom? O desfecho foi semelhante nos dois textos? Verdadeiro ou falso? Falso, né? O desfecho foi diferente. O texto de Monteiro Lobato apresenta algumas modificações
em relação ao de La Fontaine. Quais modificações são essas? A versão de Monteiro Lobato mostra uma relação amistosa entre a formiga e a cigarra? Os dois textos, então, trazem uma perspectiva diferente sobre a relação trabalho e arte? A versão do Monteiro Lobato, verdadeiro. E os dois textos trouxeram perspectivas diferentes? Sim, né? Verdadeiro também. Podemos usar a mesma moral para as duas fábulas? Nananina, não. Os artistas, poetas, pintores, músicos são as cigarras da humanidade. Quem Lobato alfinetou com essa moral? Todos da nossa sociedade que não valorizam a cultura em nosso país? O governo que acaba investindo pouco em cultura ou os artistas em geral? O que vocês acham? Pensem aí. Eu penso, como Lobato, que os artistas devem ser valorizados. E você? Já sabemos que a fábula tem uma finalidade, apresenta um ensinamento ou uma crítica, com ou sem humor, apresenta uma moral presente em algum lugar do texto ou explícita no final, pode ser escrita em versos ou prosa, apresentam personagens com características marcantes que ajudam o desenvolvimento das ações, geralmente dos animais. A ação constitui-se de um episódio na vida dos personagens. E o desfecho pode ser surpreendente, humorístico ou impactante. Gostaram? Não se esqueçam de fazer a inscrição no nosso canal do Projeto Sol do Saber. Quem ainda não fez, vai lá e faça. Quem gostou, bate palmas. Até semana que vem.